Vamos começar então, meus caros. Hoje nós vamos discutir aqui como que a avaliação é uma ferramenta fundamental para a gente fazer bons planejamentos. Então, antes de mais nada, vamos começar com esse item aqui. Como que nós chegamos nesse ponto? A gente leu aí alguns textos falando do desafio desse planejamento na nossa contemporaneidade. Já falamos muito a respeito das diferenças com relação à forma de planejamento que era feita há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, há 70 anos atrás. Nesse período, no século XX, que nós chamamos, que eu chamo, né, de o auge do planejamento econômico brasileiro, mas que estava mergulhado numa conjuntura e numa mentalidade que dificilmente a gente conseguiria repetir hoje em dia. Tá? Então, a questão que nós temos para pensar, o desafio que nós temos para pensar, não é como é que a gente volta àqueles bons tempos dos anos 50, 60 e 70, mas sim como a gente atualiza o que deu certo naquele período para a nossa conjuntura dos dias de hoje. Mas o nosso texto, a nossa análise, primeiro capítulo do livro de Matar e Cuervo, colocava para a gente que no século XXI o modelo de planejamento era diferente do que era praticado anteriormente, basicamente por 4 motivos. O primeiro motivo é que os problemas se tornam mais complexos, ou, dito de outra forma, a gente espera soluções mais complexas para os problemas. Então, quando você pensa na educação, a gente não está simplesmente satisfeito com a construção de escolas, o que é uma coisa relativamente simples de fazer, principalmente se você tiver recurso para isso. O nosso objetivo verdadeiro é mais complexo, é que haja um aprendizado qualificado por parte dos alunos. Isso aí passa, obviamente, pela construção da escola, então passa por tudo aquilo que era necessário antes, ter os recursos, ter a prioridade, fazer bons projetos, mas também passa pelo ensino, também passa pelas condições da família dos alunos, também passa você ter esses alunos qualificados e com interesse e disposição para o estudo, passa por eles terem uma perspectiva no futuro que tem a ver com o mercado de trabalho. Então, nós temos, no século XXI, desafios muito mais complexos. E isso significa que nós precisamos primar por um planejamento intersetorial. É isso que pega para nós mais do que tudo. Nós temos um desafio diferente do que havia antes, que é uma questão da intersetorialidade. Ou seja, a questão de nós conseguirmos termos uma boa política de educação não passa apenas por construir boas escolas. Passa por isso também, mas passa por ações na área de emprego, na área de saúde, na área de assistência social, na área de construção de escola, mas também de pedagogia. Então, se trata de um processo muito mais complexo, que não demanda mais e que não dá conta aquele planejamento antigo que era extremamente setorializado. Então, esse é o primeiro aspecto a ser observado, que nós já discutimos numa aula específica, a questão da intersetorialidade, que se você não trabalhar dessa forma, dificilmente algum planejamento seu ou apenas planejamentos de questões muito específicas vão conseguir alcançar seus objetivos. Uma segunda questão a ser observada nos dias de hoje passa pela questão da intertemporalidade, ou seja, do tempo. O tempo não é mais um dado estático no nosso planejamento. O tempo agora ganha uma dimensão muito mais dinâmica, né? Primeiro, porque a gente precisa conciliar muitos interesses. Então, vamos pensar aqui para o caso brasileiro. Nós estamos trabalhando sempre pensando em governo municipal, governo estadual, governo federal, e cada um deles tem uma dinâmica diferente. Temos a dinâmica do setor público e a dinâmica do setor privado, do mercado. Temos a dinâmica do setor público, do setor privado e da sociedade civil.
Dentro da sociedade civil, temos diferentes atores com diferentes expectativas, o que tem uma demanda de tempo muito diferenciada. Essa gestão do tempo, essa articulação das diferentes temporalidades é um fator também fundamental para a gente pensar hoje em dia, né? Quando você olhava ali para o planejamento, principalmente para o planejamento econômico brasileiro dos anos, desde o plano de metas até o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, a gente está falando basicamente de um planejamento tocado pelo governo federal. E hoje nós temos aí uma situação muito mais complexa, que precisa de uma articulação, que tem capacidades diferenciadas, que muitas vezes lida com interesses distintos. Então, o segundo tópico, né, dessa mudança do planejamento ou dessa especificidade do planejamento no século XXI é que agora a gente também precisa estar atento para uma gestão de tempos diferentes, muito mais complicadas do que o que a gente vivenciou no século XX. Terceiro aspecto fundamental, o debate hoje, ele é um debate muito mais ampliado. A gente pode voltar no tempo e pensar o plano de metas, podemos pensar o plano real em 1994, né? Se vocês falarem, pensarem, lerem a respeito desses planos econômicos, apesar da diferença entre eles, vocês vão ver que sempre tinha um grupo de intelectuais que estava pensando em soluções inovadoras e que conseguia mobilizar todo o aparelho do Estado para executar esse planejamento que esse pequeno grupo fez. Hoje, isso não é mais possível. Hoje, isso não é mais possível. Um primeiro ponto para a gente observar é o nosso primeiro tópico, né? Você, no mínimo, precisa trabalhar com outros setores. Então, para você pensar uma política educacional que dê resultados, nós precisamos pensar também como é que nós vamos trabalhar com a questão da saúde, da assistência social e por aí vai. Então, nós não podemos fazer um planejamento apenas na Secretaria ou no Ministério da Educação. Onde é que a gente viu recentemente uma situação como essa? Né? Nós estamos aí encerrando, passando aí por uma crise na saúde com a história da Covid. Nós temos políticas apenas voltadas para a área da saúde para enfrentar a pandemia? Não. Tivemos toda a discussão do ensino remoto, que afetou profundamente as políticas de educação, que afetou profundamente a política de alimentação escolar. Tivemos a discussão do Auxílio Brasil, que passa por todo um programa de transferência de renda. Tivemos aí toda a questão da política habitacional, a proibição de despejos durante a pandemia, que aí entramos numa discussão do jurídico que não é garantido, do direito que não é garantido, né? Nós não conseguimos isso efetivamente. Ou seja, nós temos uma série de discussões que são afins, que estão ligadas à discussão da pandemia, mas que não é exclusivamente da área de saúde. Uma discussão econômica muito forte, de medidas de apoio às empresas, de estímulo ao consumo, etc, etc, etc. Além, obviamente, das medidas de saúde, do apoio à vacinação e de tudo isso que houve. Então, nós já de cara temos essa dificuldade. Nós não conseguimos mais ter um planejamento da pandemia feito exclusivamente pela Secretaria de Saúde. Não, você precisa já incorporar novos atores. E quando você vai para a sociedade civil, temos questões adicionais, porque daí você entra na questão, por exemplo, dos povos indígenas, que eles têm lá uma demanda bastante específica e que nós não podemos desprezar, em que pese, em termos populacionais, eles não fazerem parte, a grande maioria da população. Ok, é um número pequeno de povos indígenas, mas mesmo assim eles precisam ser protegidos. Temos a questão dos idosos. Então, existem várias questões que vão trazendo novos grupos de pressão que podem ser incorporados, né? E quando você está discutindo as diversas políticas, hoje em dia é muito difícil você dizer que um grupo que tem interesse, que é afetado pela política, que ele não vai poder participar dela. As pessoas tentam,
né? Os governos sempre tentam selecionar os seus aliados, afastar seus opositores e por aí vai. Mas é cada vez mais difícil. É cada vez mais difícil. A pressão desses novos atores, a pressão pela participação social, pela participação popular, é muito grande, especialmente com os mecanismos de comunicação agora descentralizados que nós temos, né? Então, quem acompanha um determinado tema, né, quem acompanha a assistência social, tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook, diversos perfis que trazem informações a respeito dessas políticas. E esses perfis conseguem mobilizar e colocar, ou pelo menos tentar influenciar em pautas de discussão, né, que podem não ter a mesma potência que tinha no passado, ou que mesmo até hoje tem a mídia tradicional, os jornais, a televisão, mas também não podem ser desconsiderados. Então a gente não consegue mais trabalhar da mesma forma, de uma forma super tranquila, né, sem incorporar esses novos atores. Então, temos a questão da intersetorialidade, temos a questão dos prazos diferenciados, temos a questão dos atores que precisam ser incorporados no nosso debate. Tudo isso é verdade, né? Mas temos também um quarto ponto que é apresentado no texto do Matar e Cuervos, que é o uso da avaliação de políticas públicas para aprimorar essas políticas públicas. Ou seja, como que a gente vai aplicar os ensinamentos que a prática nos dá na melhoria da política pública por meio do planejamento, né? O que eles estão dizendo é: nós já desenvolvemos toda uma tecnologia, todo um conhecimento, toda uma expertise que nos permita avaliar políticas públicas. E agora nós precisamos cuidar de que os resultados dessa avaliação, que não são restritos à questão é boa, ruim, gosto, não gosto, não é só isso que estamos falando. É quais são os aspectos fortes, quais são os aspectos fracos, o que precisa melhorar, o que a gente potencializando fica melhor, o que está nos atrasando para a gente conseguir alcançar os objetivos. Ou seja, uma discussão bem mais complexa que vai permitir que a gente use essa informação para, então, a gente aprimorar as políticas públicas.